Fala galera, análise pré-jogo de Atlético Paranaense e Santos pela 37ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando a nossa análise pelo Atlético Paranaense, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos em casa, uma vitória e 3 empates, dando aí 50% de aproveitamento para o Atlético nesses jogos. Olhando para algumas estatísticas dessas partidas, a gente vai ver o Atlético com um pouco mais de posse de bola, 53-47, e indo bem melhor do que seus adversários em termos de expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade das equipes em criar situações de gol. O Atlético Paranaense com 0,94 em média por jogo e os adversários com 0,42. O Atlético também foi melhor em finalizações, 19 em média por jogo contra 9,5 dos adversários, né, exatamente o dobro, o que se refletiu também numa maior expectativa de gols para o Atlético, 1,78 contra 0,72. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado considerando a qualidade das oportunidades criadas. E quando a gente quer considerar também a qualidade das finalizações, a gente tem a expectativa de gols pós-chute, né, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols, considerando também, como eu falei, a qualidade das finalizações. O Atlético Paranaense aí com uma média de 1,65 por jogo e os adversários com 1,05. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, o Atlético Paranaense tem aí uma média de 1,25 gols por jogo e os adversários 1 gol por jogo. Então a gente vê aí, no geral, o Atlético com estatísticas melhores do que dos seus adversários. E para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer aqui uma graduação para cada um deles, que vai desde 1 estrela, quando é um número muito baixo, até 5 estrelas, quando é um número muito alto. Pelo lado do Atlético Paranaense, a gente vai ver duas estatísticas com 4 estrelas, algumas estatísticas com 3 e a expectativa de assistências com 2 estrelas. Então, se a gente tentar tirar uma média disso tudo, acho que a gente vai classificar aí a partir o desempenho do Atlético Paranaense nesses últimos quatro jogos aí como mediano com viés aí para bom. Pelo lado dos adversários, a gente vê estatísticas com 3 ou 2 estrelas, mostrando aí um desempenho de mediano para baixo dos adversários nesses jogos. E aí o Atlético conseguiu esse aproveitamento de exatos 50%. Agora a gente vai olhar para os números do Santos, mas antes de continuar, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então o Santos aí nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos fora de casa, com uma derrota, 2 vitórias e 2 empates, dando aí 53% de aproveitamento. Olhando para as estatísticas desses jogos, a gente vai ver o Santos sempre inferior aos adversários, né? Em termos de posse de bola, 45 para o Santos contra 55 na média. Em termos de expectativa de assistências, a gente tem uma diferença maior, né? 0,5 para o Santos contra 0,93 dos adversários. E o Santos também atrás em número de finalizações, 11,4 para o Santos contra 13,8 dos adversários. Em termos de expectativa de gols, né, quando a gente considera a qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Santos fizesse aí 0,95 gols por jogo e os adversários 1,31. E quando a gente considera a qualidade das finalizações, o Santos também fica atrás, 1,06 de expectativa de gols contra 1,49 dos adversários. E olhando para o número de gols efetivamente marcados, o Santos marcou aí uma média de 1,2 gols por jogo e os adversários 2 gols. Então a gente vê o Santos, no geral, pior em todas as estatísticas e olhando para aquela graduação, né, de estrelas, para entender um pouco melhor o que esses números significam, a gente vai ver os adversários com posse de bola e número de gols marcados aí com 4 estrelas, algumas estatísticas com 3 e a expectativa de assistências com apenas 2 estrelas. Então os adversários aí com um desempenho de mediano aí nesses jogos. E pelo lado do Santos, a gente vai ver estatísticas com 2 ou 3 estrelas e só o número de gols marcados aqui com 4. Então a gente vê aí o desempenho do Santos de mediano para baixo nesses jogos, mas mesmo assim conseguiu aí um aproveitamento de 53%. Lembrando aqui que, né, talvez na estatística que mais interessa, que é o número de gols marcados, o Santos foi relativamente bem com 4 estrelas ali, considerando que era a equipe visitante. E para a gente fechar nossa análise, vamos olhar aqui para o palpite de resultado para esse jogo, só lembrando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. E o que eu fiz? Simulei aí 10 mil jogos entre Atlético Paranaense e Santos, olhando para a expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, que esses dois times e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir.
Quando a gente olha para a expectativa de gols, a gente tem uma projeção aqui de favoritismo claro para o Atlético Paranaense, com 54% de chance de vitória. E quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, esse cenário se mantém, cai um pouquinho, mas ainda assim um favoritismo bem grande, 50% de chance de vitória para o Atlético. Então, seja qual for o cenário, né, olhando pela expectativa de gols ou expectativa de gols pós-chute, fica claro aí o favoritismo do Atlético Paranaense nessa partida. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo, né, de Atlético e Santos. Espero que vocês tenham gostado. Fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!